A paz, meus irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor venha visitar a casa de cada um, porque o Senhor agora está visitando as suas casas, né? E antes a gente visitava a casa do Senhor. Então mudou só a casa, mas o Deus é o mesmo. E eu queria meditar numa palavra aqui com os amados, que se encontra no Salmo 23, e assim discorrer dessa reflexão, dessa palavra, da qual eu venho compartilhar com os irmãos aqui. Amém? Por gentileza, então, os irmãos abram a sua Bíblia, tá? Salmo 23, a partir do versículo 1, amém? E vamos à leitura. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então, para a gente entender o Salmo, primeiro a gente tem que entender o que é um pastor. Lembrando que Davi, quando escreveu esse Salmo, ele ainda não era rei, tá? Ele ainda era um pastor de ovelha. Então, ele com muita propriedade escreveu esse Salmo, e com conhecimento de causa, com muita sabedoria, né? Inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, e com muita sabedoria ele escreveu, e com a sua vida diária, que era aquela vida de um pastor, ele conseguiu passar para nós aquilo que Deus é para nós, mediante a sua vida cotidiana que ele tinha lá com as ovelhas. Então, para a gente entender um pouco melhor, a vida de um pastor era como? Ele saía bem cedo, antes do sol nascer, para levar as ovelhas para os enguedes, onde tinha pastos verdejantes e onde tinha água. Então ele saía bem cedo, antes do sol nascer, porque o sol no deserto ele chega até quase 50 graus durante o dia. E aí ele tinha que fazer aquela trajetória todos os dias, então ele já saía bem cedo, e depois também ele levava as ovelhas, e as ovelhas pastavam, e aí ele teria que voltar à tarde. Quando ele voltava, ele já voltava assim, tudo tinha um tempo cronometrado, tudo tinha uma disciplina. Ele saía antes do sol se pôr totalmente, e para que baixasse a temperatura também. E aí ele voltava sempre trabalhando entre um clima e outro. Tá? Um trabalho muito árduo, um trabalho muito, muito sofrido. E outra coisa, irmãos, a gente tem que entender sobre as ovelhas. As ovelhas, elas não aceitam outro proprietário. Então, por exemplo, você pode reparar que quando você vê assim, pastores de ovelhas, você sempre vê duas pessoas. Tem sempre um titular e um que é o co-pastor, porque na ausência do pastor, o co-pastor fica no lugar. E isso pode ser que as ovelhas aceitem, pode ser que não, porque a ovelha só tem um pastor. Por isso não se vende ovelha de um produtor para o outro, para um criador para o outro, tá? Geralmente se vende ovelha para abate, nunca de um dono para o outro, porque ela não aceita, ela não vai comer, ela não vai beber água, e ela não ouve a voz do pastor, porque a maioria das ovelhas, cada ela é adestrada de uma forma que ela conhece a voz do seu pastor, e aí ela consegue andar pelo deserto de uma forma que o pastor consiga conduzi-las, simplesmente às vezes por um toque de um instrumento, ou às vezes por uma música que ele canta. Amém? Existe uma ligação muito forte entre o pastor e as suas ovelhas, tá? Por isso que o Senhor nos coloca como pastor, como ovelhas, quer dizer, Ele sendo nosso pastor, porque a ovelha depende 100% do pastor. Amém? Então vamos discorrer dos versículos aqui para a gente poder entender esse salmo, tá? Já entendendo todo esse contexto, fica mais fácil para mim explicar aqui.
Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o escrito aqui é Ladonai Rui Lo Echar, que quer dizer: o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Nada tenho falta porque Ele é o meu pastor. Então Ele supre todas as minhas necessidades. Isso no versículo 1. No versículo 2 é bem interessante, o versículo 2 e 3. Ele diz assim: refrigera, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente, irmãos. Ele comparou isso naquela caminhada no deserto, numa caminhada suave, tranquila, tá? Por pastos verdejantes, onde a ovelha vai ter um pasto verde, tranquilo, calmo, onde ela pode pastar com tranquilidade. E no 3 diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Tá? Por que águas tranquilas? Porque a ovelha, ela é um animal tão medroso que ela não bebe água em rio, por exemplo, de águas vivas, água que corre. Tá? Então ela só bebe água em rios de água parada. E ela é um animal tão medroso pelo fato de ela não ter nenhuma defesa, né? Às vezes você vê o cachorro, ele morde, o gato unha, os animais têm as suas defesas. A ovelha não tem nenhuma defesa. Então ela é muito vulnerável, por isso ela é muito medrosa, tendo algumas até que ela tem medo do próprio reflexo na água. E muitas vezes o pastor, ele tem que catar a água e dar para a ovelha essa muito medrosa, para ela beber, senão ela morre de sede e não bebe água simplesmente por ver o seu próprio reflexo na água. Aí a gente vê a dependência da ovelha e a ligação do pastor, que todo pastor conhece as suas ovelhas e as suas limitações. Você vê como que Davi, com muita propriedade, escreveu esse salmo? Cara, é perfeito. Vamos lá. Ele fala assim que refrigera minha alma. Ele me leva em águas tranquilas e refrigera minha alma. Então eu vou beber em água tranquila e a minha alma fica tranquila, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que nada vai me faltar, porque Ele tem todo o cuidado comigo, com a ovelha que sou e com a ovelha que você é. Então, irmãos, se o Senhor é seu pastor, fique tranquilo. Amém? Continuamos aqui a discorrer dos versículos. No versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Bom, isso aqui, irmãos, é tremendo. No caminho de volta, eles já estavam, o sol já estava se pondo, já estava começando a escurecer. Então, como funcionava? O pastor, ele tinha como um adestramento, alguns, como eu disse no começo, ele cantava algumas músicas e outros tocavam algum instrumento. Então, quando ele tocava ou ele cantava, as ovelhas, e ele ia caminhando na frente, e as ovelhas, elas iam fazendo uma fila atrás deles. Então, por exemplo, se por isso que fala assim, que ele me conduz num caminho justo, num caminho correto. Então, onde ele passava, onde ele dava o passo, a ovelha ia acompanhando. E isso, ela não corria o risco de cair em algum buraco ou desviar-se da fila, né? Como é tremendo isso, irmãos. Ele cantava ou às vezes tocava algum instrumento, e elas faziam aquela fila, ia indo atrás dele, e ele cantando. Por isso que ele fala que ele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por quê? A sombra da morte, irmãos, às vezes tinha algum predador. Hoje não tem mais, mas naquela época tinha leões ainda lá no deserto. Hoje não tem mais, mas tinha sempre um animal predador na sombra. Por isso que eles faziam aquela fila, porque os animais, predadores, ele tem a tendência de sempre pegar aquele que desgarra da fila. Por isso esse adestramento era impressionante, era maravilhoso. Tá? E a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor, ele é tipo um arco assim,
e no final ele tem uma ponta. A ponta serve para quê? Para defender as ovelhas de algum predador. E o arco serve para, se alguma cair no buraco, ele com o arco, tá? Ele pega ela e traz de volta. Por isso que a tua vara e o teu cajado me consola. E também, irmão, se alguma sair da fila, ele, tá? Para colocá-la de volta na fila. Vocês estão entendendo, né? Se sair da fila, ele dá umas cajadadas para que ela volte na fila, tá? Então, tudo isso, irmãos, é tremendo e maravilhoso. No versículo 5, 3 coisas. Ele fala: prepara-te uma mesa perante mim. No versículo 5, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 3 coisas ele fala aqui. Primeiro, prepara-te uma mesa perante mim. Isso é uma cultura judaica, que quando você faz uma aliança com uma pessoa, você prepara uma mesa, você faz um jantar e prepara uma mesa para aquela pessoa. Por isso que os judeus não janta, nem almoça, não come na mesa do judeu uma pessoa que não é amigo dele, tá? Por isso que ele diz assim: prepara-te uma mesa perante mim, que aí todos vão ver que eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Isso significa uma aliança com Deus. O óleo, geralmente, quando eles faziam essa aliança, o proprietário da casa derramava o óleo e ungia a cabeça daquele que ele estava fazendo aliança, tá? Isso era firmar compromisso. E o meu cálice transborda. Aí é que está a chave. Quando a pessoa ia jantar na casa de um judeu, se a pessoa era bem querido, ele enchia a taça bem cheia, transbordando de vinho para aquele cara beber, porque ele tinha o prazer dele estar recebendo ele na casa dele. Você vê quanta coisa bacana e quanta coisa maravilhosa tem nesse salmo, e quanta coisa a gente está aprendendo aqui agora. E no versículo 6, irmãos, para encerrar, ele diz assim no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então, irmãos, a gente vê a propriedade desse salmo maravilhoso, um salmo que Davi escreveu usando o seu cotidiano, tá? O amor que ele tinha por suas ovelhas, porque um pastor, se ele não tem amor pelas ovelhas, ele não tem esse trabalho todo, ele não se dedica desta forma, de sair de manhã, de levá-la em pasto verdejante, procurar água tranquila para ela beber, e as que não bebem, dar água na boca, tá? Então, a conexão ovelha e pastor é muito importante, irmãos, muito importante. Eu li um artigo uma vez, uma jornalista, que eles estavam fazendo um tour, lá pelo Egito. Então eles estavam passando de ônibus e aí o ônibus parou e eles viram assim um pastor, né, de ovelhas. Aí o ônibus parou, eles pararam para tirar foto, e de longe eles viram que esse pastor catou com aquelas mãos brutas, catou e quebrou a perna da ovelha. E aí ela ficou indignada e chegou: será que aqui não tem algum órgão protetor dos animais? Você viu o que o cara fez? Aí o guia, né, que sabia falar o árabe, chegou lá e perguntou para ele, para saber o que estava acontecendo. E aí ele disse assim: dói mais em mim do que nela, porque essa ovelha aqui, certa vez, ficou uma semana perdida. Ainda bem que um amigo meu encontrou e me trouxe ela de volta, toda suja, toda cheia de espinhos, e eu limpei, cuidei dela, e depois ela fugiu novamente, eu demorei mais 2 dias para achá-la, e dessa última vez, se eu não chego em tempo, uma cobra tinha picado ela. Ainda bem que eu cheguei a tempo. E aí, enquanto ele estava contando, ele estava enfaixando a perna da ovelha. E aí ele disse: por isso que dói mais em mim do que nela, porque agora também eu vou ter que carregá-la, porque ela não anda, mas é melhor eu carregá-la do que perdê-la. Isso é o amor do pastor pelas ovelhas.
Então, fique tranquilo, porque o Senhor é seu pastor e nada terá falta, porque Ele cuida de você de todas as formas. Amém? Espero que tenha abençoado a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor te proteja, te guarda e que não falte nada para ti. Tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.